Fala pessoal, boa tarde. A Comissão Ética do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rio de Janeiro tem a honra de receber aqui o presidente do CMDCA Rio, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o senhor Carlos Roberto, para nos falar um pouco do imposto solidário e da importância da doação do imposto de renda. Esse é um tema extremamente importante, né? A sociedade como um todo ainda tem uma determinada resistência e o objetivo maior aqui é de a gente esclarecer a destinação, a importância, a serventia e o quanto isso transforma vidas, né? Porque através dessa doação, o acesso a esses valores para a prestação de serviço à sociedade, para entidades do terceiro setor, fazem uso e se beneficiam e beneficiam a sociedade com serviços e ações que geram plena transformação e desenvolvimento de uma sociedade até, digamos, mais justas. Tá ok? Eu vou passar para a Valéria, que é nossa colega da comissão, contadora, para esclarecer um pouquinho sobre a dinâmica dentro do programa do Imposto de Renda. E vamos lá, Valéria, se apresente aí. Obrigada, Luiz, Carlos. Obrigada pela sua presença, né? A gente está falando sobre esse tema tão importante, né? Que a gente conseguir alavancar aí as ações do terceiro setor, que a gente sabe que inequivocamente são um braço aí para a gente conseguir lidar com uma sociedade melhor, né? Essa questão da destinação do IR, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, ela é assim, um ponto crucial que atinge diretamente os contadores, né? Então, esse é o motivo da gente estar fazendo esse podcast aqui, para a gente lembrar para os contadores que o peso dessa responsabilidade também está na mão deles, né? Porque são eles que fazem ali as contas da empresa, são eles que orientam os contribuintes. E falar disso exatamente nesse momento em que a gente está fazendo imposto de renda é algo fundamental, né? Eu queria lembrar para todo mundo que está ouvindo a gente, lembrar os contadores também que estão começando a fazer declaração de imposto de renda agora, estão começando a fazer porque está no início do período de fazer, e estão começando a fazer porque estão aprendendo a fazer, que esse é um processo muito simples. Né, Luiz? E, Valéria, esse processo é muito tranquilo. E assim, enquanto aqui a sua fala, né, me vem à luz aqui o seguinte: ainda existe uma dúvida muito grande quando se fala em ESG. Uhum. Né? E a ESG ela tem seus subsistemas que justamente são as perninhas do ambiental, social e governança. Exatamente. Essa perninha do social ela está intimamente ligada aqui. É essa tratativa. Então, assim, né, às pessoas que estão nos ouvindo, aos profissionais que estão nos ouvindo, se atentar que quando a gente fala de ESG, aqui é um ponto de extrema importância. No início da minha fala, né, foi dito assim, né, a transformação do indivíduo ele é favorecido através dessa ação. Né? Então, olha só, né, tudo a ver quando a gente vem trazer aqui a comissão ESG para difundir essa ação. Né? Então, olha só a importância. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Lembrando que ESG, né, pela tradução livre que a gente tem do português, é ambiental, é social e governança. Então, quando a gente tem falado aí sobre a ESG, muitos contadores se perguntam, gente, o que eu tenho a ver com isso? Né? Na verdade, toda a humanidade vai estar envolvida nessa sigla, né? Porque esse é um caminho para a gente conseguir sobreviver.
em sociedade. E aí, quando a gente fala do social, a gente vê que papel importante que nós, contadores, temos, né, como profissionais, de poder viabilizar isso. Às vezes, é uma palavrinha que você fala com o teu cliente, é uma palavrinha que você fala lá com a empresa, é um valor que eu acho que assim, essa destinação ela é muito importante porque ela dá poder ao contribuinte de decidir para onde vai o imposto dele. Que é uma das maiores queixas, o Luiz é contador, né? Vai concordar comigo. A maior queixa de todo cliente de contabilidade é: não aguento mais pagar imposto. Pagar imposto para quê? Né? Assim, os mais esclarecidos até falam: ah, lá fora o imposto é até mais caro, mas a gente sabe que chegou para as pessoas que precisam. Então, essa é a ferramenta. Né? Nesse momento, né, a lei está te dando a possibilidade de que você pegue aquele imposto e você mesmo destine. Né? Eu quero destinar para criança e adolescente, eu quero destinar para idoso, eu quero destinar para cultura. Então, ela está te dando essa possibilidade. Eu acho que a gente pode e deve usar. Né? Aí que entra, né? O que eu tenho a ver com a ESG? Tem tudo a ver. Tá? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eu queria que o Carlos Roberto Laudelino, que é presidente do CMDCA Rio, né, que ele vai explicar melhor sobre o trabalho, né, da entidade, ele vai explicar melhor aí sobre a trajetória, sobre o que a entidade faz. Mas a gente quer reforçar e a gente deve voltar ainda nesse tema sobre a facilidade, novamente, né, do contador convencer ou explicar. Às vezes não precisa nem convencer, né? Se você, contador, for lá e explicar para o seu cliente: olha, você não vai pagar, você não paga mais imposto quando doa. Você não paga, não deixa de receber restituição quando doa. Isso é importante também, né? Porque tem gente que acha que só vai doar se estiver pagando, mas não. Se você estiver restituindo, e é importante que a gente abra um parêntese aqui, é um caso até que eu ouvi hoje de uma cliente de imposto de renda, né? Ela não teve retenção, mas perguntou: eu vou receber? Às vezes as pessoas não sabem, né, por que elas recebem valores de volta, né? Mas, assim, a pessoa não deixa de receber quando ela tem o direito de receber porque doou. Pelo contrário, né? Então é só uma açãozinha, é só uma explicação, é só uma ação que eu acho que pode fazer aí toda a diferença para ajudar o CMDCA Rio a desenvolver cada vez melhor seu trabalho. Olha, Carlos, a palavra é com você. E agradeço aí o Luiz, a Valéria, eu acho, e o CRC por estar esse convite maravilhoso, porque a sociedade precisa ser esclarecida por todo o papel, tanto que o CRC como os conselhos realizam. Né? O nosso Conselho Municipal de Lei da Criança e Adolescente, no Rio de Janeiro, ele tem um trabalho fundamental com as instituições que trabalham na bandeira da criança e adolescente. E o Fundo Municipal de Direito de Criança e Adolescente é que vai justamente abastecer essas instituições de valores para que elas possam executar na ponta. Né? Dentro do município do Rio, dentro dos bairros, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Centro, existem diversas instituições que trabalham com crianças e adolescentes em vulnerabilidade, por violência, por todo tipo de atrocidade. E elas também só conseguem tendo recursos. Né? E o Fundo Municipal vem proveniente de quê? Ele vem proveniente de multas do Ministério Público, ele vem da doação do imposto de renda, tanto de pessoas físicas e jurídicas, tá? E vem da doação do cidadão comum também, que durante o ano ele pode doar. Então, a sociedade precisa entender, né, e abraçar, acolher esses projetos no município do Rio de Janeiro. Por quê? Porque sem recursos a gente não consegue atender nossas crianças. Na área de acolhimento, na área da parte de saúde, na parte de cidadania, na próprio meio ambiente. Cada instituição tem a sua atribuição, tem o seu objetivo. E lembrando que as instituições que atendem criança e adolescente, que estão na alta complexidade, precisam desse subsídio. Né? Porque esse valor ele tem que ser diretamente do fundo para que seja feito os chamamentos públicos, onde as instituições vão apresentar os seus projetos e os seus custos. E dentro de uma pontuação que é feita pelos órgãos do CMDCA e governamental, sai uma lista de instituições habilitadas, onde o contribuinte
ele vai estar olhando as execuções que essa instituição está fazendo, como você muito bem falou, Valéria, e como o Luiz fez a apresentação. Está aqui o meu dinheiro e está sendo para onde? Ele virou um dinheiro público, mas está vendo o que está acontecendo dentro do monitoramento, dentro da avaliação, dentro do qual foi o impacto que aquela instituição teve, qual foi os benefícios que aconteceu, mas o princípio de tudo é que a sociedade possa estar apoiando, né, essas ações. E nada melhor do que um órgão de extrema credibilidade e importância, como o CRC, que hoje, nesse convite, está vocês aqui. Joia. Tá? Luiz, eu já me comprometo, eu vou mandar o vídeo desse podcast aqui para todos os meus clientes. Falar para eles, vamos embora, vamos. Até porque a gente trabalha com clientes da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando o nosso vizinho, vou mandar para todos os clientes, vou mandar para todo mundo do condomínio, vou mandar para os vizinhos todos. Porque a gente pergunta, né? Pô, tá vendo como é que tá essa rua? Tá vendo como é que tá isso? Olha aquela criança ali, ninguém faz nada. Então, esse ninguém faz nada pode ser você fazendo alguma coisa, Sim. doando o seu recurso para uma entidade que você sabe que está escolhendo bem, né? Outras associações do terceiro setor que vão trabalhar exatamente nesse município, né? Bem pertinho de você. Você não está doando para longe, né? Para um outro país, para um outro estado. Você está doando para poder melhorar o seu entorno, a sua vida. E vou te dizer, né? Os contadores são peça fundamental porque não precisa ir muito longe, há 8, 9 anos atrás, a arrecadação do Fundo Municipal era de 6, 7 milhões. Chegamos a ter arrecadação num ano de 200 mil. Por quê? Por falta de conhecimento. Por que eu vou doar? Para onde vai isso? Né? Isso se torna um dinheiro público. E ali tem toda uma classificação de instituição. Com a entrada do CRC na parceria, com os contadores tendo a maior clareza do qual é o propósito do Conselho Municipal, isso deu uma forma diferente da sociedade. E o que a gente precisa realmente é que, através de vocês, a sociedade seja mais esclarecida e que possa doar. Não paga nada, você vai doar aquela sua contribuição que você pagaria. Sim. Né? Lembrando que, com isso, esse valor que seja o valor mínimo ou o valor máximo de quanto você pode ajudar, isso vai para um fundo que tem o papel de gerir, de escolher com muito critério, instituições cadastradas, que tem certificado pelo Conselho, quem não tiver não está habilitada, e que a gente possa estar fazendo a visita de local, tendo a credibilidade, né, inclusive dos parceiros, para que a gente possa estar executando com essa instituição na ponta. Isso é o grande diferencial que o fundo ele apresenta para todos nós. Eu me comprometo aqui, também quero ver se é possível Sim. fazer isso com o Luiz, ou mesmo com o CRC, da gente colocar aí na descrição desse vídeo, até para aquelas pessoas que fazem o seu próprio imposto de renda, como é que ele faz essa doação. Isso é não é? Eu acho que, assim, eu como contadora, né, eu faço imposto de renda nesse período, mas eu sei que tem muita gente que tem uma declaração simples, que vai lá informar que tem um valor a restituir, que tem um valor a pagar, que resolve a sua vida com o leão, né? Mas a gente dando essa orientação para ela, né, mostrando esse vídeo para ela, eu acho que fica até mais fácil dela também participar aí dessa contribuição. Não, e assim, né, até aqui na última fala, aqui na fala da Valéria, me traz à luz o seguinte. Primeiro, a certificação, né, que é um ponto extremamente importante, né? Uma coisa é aqui a arrecadação, beleza? Que é a partir da doação, extremamente importante. Eu me comprometo até verificar para a gente... Inclusive está tendo até uns eventos a respeito diretamente da doação, como se fazer a doação. Aí é quando você tem a pagar e quando você tem a restituir. Inclusive eu participei na semana passada de um evento lá em São João de Meriti, né, que justamente foi feito assim na prática dentro do programa. A colega nossa, a Cristiane Guiot, ela apresentou inclusive com muito brilhantismo, direto no sistema, aí Sim. gerou como acontece o cálculo e tudo mais, bem na prática mesmo, dentro do sistema. Quando você tem a pagar e quando você tem a restituir, como é que se comporta o programa, como é que é feito a geração das guias e tudo mais. Então, assim, eu me comprometo, inclusive,
ver até com ela, já tem um vídeo pronto que foi Sim, gravado, perfeito. né, da gente publicar esses vídeos. E a gente pode até, uma forma de propagar, até nas nossas próprias redes sociais, Sim. para ir funcionando. Mas assim, o que me chamou a atenção aqui também, primeiro, na parte da certificação do conselho, né, que a instituição está certificada. É muito importante, inclusive na divulgação do podcast, desse que a gente está tratando, divulgar, inclusive, ao máximo as instituições. Principalmente porque, assim, eu rodo muito o Rio de Janeiro, essa é a verdade. E eu ouço muito assim, porque eu bati na porta lá da prefeitura, aí fala que agora está ruim, não pode ajudar. Não, a gente sabe, não é bem assim. O que acontece é que o número de instituições não habilitadas é enorme. O cara não tem uma contabilidade regular, o cara não tem documento de nada, de nada. Alguém falou para ele que ele tinha que abrir um CNPJ que ele conseguia dinheiro. E aí abriu o CNPJ, mas ele não tem nada. Não tem nada. Né? Então, assim, o quanto é importante as instituições ouvirem esse bate-papo para que elas comecem a tomar também uma determinada consciência de como, de fato, devem trabalhar. Né? Porque senão, primeiro, não vai nem conseguir a certificação. Né? E eu gostaria até de lhe pedir, assim, falasse um pouquinho de como se certificar. O básico do certificar. O básico de tipo, como é que vocês trabalham em base a editais? Então, por exemplo, é a mesma comissão, mas porém, você de repente vai abrir linhas de editais. Eu tenho aquele camarada que ele tem uma creche, eu tenho um camarada que cuida de crianças em vulnerabilidade, o de uso de drogas, né, que são as casas de recuperações. Né? Cada um tem a sua particularidade e uma coisa é eu me cadastrar para me certificar lá e outra coisa é eu habilitar para funcionar. Porque eu tenho a Anvisa também que ela cuida de uma parte. Eu tenho alguns regulamentos que eu tenho que cumprir, né, a nível de estrutura, né, básica. Então eu gostaria muito que você... Luiz, você colocou um tema extremamente importante, né? Porque no passado as organizações não governamentais tinham até um certo peso em relação a captar o dinheiro e não fazer trabalho nenhum. Né? Ao longo dos anos, os próprios conselhos vieram se adaptando, né, e ao mesmo tempo construindo uma forma eficaz e fidedigna de estar apresentando as suas contas. Né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é o único município do Rio que nós não temos o repasse direto da empresa. Né? Existe uma movimentação, eu digo até um pensamento a nível dos operadores de garantidores de direito que são contra. O Rio de Janeiro é o único. Então, como aconteceu com a minha instituição, eu sou acolhimento institucional, uma empresa quer doar 50 mil para ajudar. Né? Ela não pode, ela tem que doar para o fundo e aquele dinheiro vira dinheiro público e eu vou participar de um edital onde eu vou concorrer com toda essa estrutura do fundo para que eu possa justamente ser beneficiado. Mas isso vai de contrapartida porque a instituição, primeiro ponto, ela tem que estar regularmente com a documentação, ela tem que ter um contador também que faça essa parte dela e ela, ao se cadastrar, ela vai apresentar o plano de trabalho dela, o que ela vai desenvolver, ela tem que ter o espaço físico, onde vai ser visitado tanto pelo Conselho da Criança, pelos órgãos governamentais, ela tem que ter não só o registro do CMDCA, mas além do CNPJ, bombeiro, Anvisa, ou seja, ela tem que provar estruturalmente, fundo de garantia, está registrado na guia de previdência social, né? E dentro disso, qual é o seu público que vai atender? Então, após ela apresentar a documentação, plano de trabalho, ser feita uma triagem, ter a visita em loco, retornou da área para ver se realmente ela executa aquele trabalho, vem para a comissão do conselho, nossa comissão é garantia de direito, orçamento, política pública, comunicação, além da mesa diretora, que é o presidente, vice-presidente, primeira e segunda secretária, que vai estar dando esse en passant em tudo, olhando, observando, para que depois seja certificada. E após ser certificada, não impede ela participar, porém ela vai ter que apresentar
novamente, na hora desse chamamento, para ter direito ao recurso, todos esses documentos e mais o que ela executou nesse tempo e qual foi o impacto de benefício para esse usuário. Então, mediante essa pontuação, é que ela se habilita novamente a receber o recurso. Senão, não recebe. Tá? Isso daí, a gente que olha assim, né, pode dizer assim, não, um processo, uma burocracia, mas isso dá segurança, né, de você saber que aquele dinheiro que você está separando, que você está doando, de fato está indo para uma entidade séria, que está realizando, e tem alguém olhando para esse processo, tem alguém controlando esse processo, mostrando o resultado desse processo. Então, eu acho que não, e mais infinitamente que, válido, né? Você vê, assim, o meu entendimento aqui dessa fala, mais que o resultado financeiro, você tem que demonstrar isso aí, de antemão o teu resultado efetivo da prestação do serviço ao qual você se propõe, enquanto extensão do Estado. Né? Porque esse é o grande objetivo, né? O terceiro setor ele terminou crescendo muito, porque primeiro que o próprio Estado, e quando eu falo são as três esferas, né? Federal, estadual e municipal, entendeu plenamente o quão importante essas entidades são no enfrentamento, né, direto na sociedade dessas ações, né? Então, assim, o quão importante, e aí vem bem a calhar com o tema, né? O imposto solidário, importância da doação, né? Então, essa doação realmente, porque ela gera mecanismos e fortalece os mecanismos, né, de ação dentro da sociedade, né? Aquele negócio, eu costumo até dizer assim, facilitando até o governo dele poder tomar outras ações, né, atuar nas outras áreas, enquanto tem aqui aquele braço menos burocrático até para agir diretamente com ações mais eficazes e urgentes, né? Então, assim, pô, muito bacana mesmo, muito bacana. Nosso grande ainda luta é que esses valores sejam mais céleres, né? Ou seja, chegue à ponta com mais rapidez, né? Porque ainda a burocracia, né, acaba engessando. Eu fico muito feliz nesse atual governo agora, que inclusive está tendo um esforço hercúleo, né, de estar podendo liberar no secretário novo agora, que é o Adilson Pires, né, com toda a equipe ali, que é o Ernesto, esqueci o nome do outro também, mas que estão voltados para que esses valores cheguem à ponta com muita rapidez, né, porque o ordenador de despesa que acaba liberando, né, a gente fica na luta, né, para que as instituições recebam o mais rápido possível e que possa executar. Tá? E por isso é tão imperioso a questão do contador quando consegue demonstrar para o seu cliente a importância desse valor. Porque as instituições, muitas delas que trabalham na alta complexidade, elas não vão conseguir entrar num chamamento, numa licitação que não seja voltado para a área de criança e adolescente. Né? Quem trabalha com esporte vai apresentar o esporte, música. Cultura, mas tem DT cultura, então você consegue entrar, se habilitar em outras áreas. Quem trabalha na alta complexidade, como abrigo, como criança de rua, você só tem dois caminhos: o convênio com o Estado ou o convênio com a Prefeitura. Então, se você apresenta um projeto robusto, onde você está demonstrando, até porque você, para poder ser habilitado, você tem que ter no mínimo 2 anos de existência e comprovar o seu trabalho dentro da criança e adolescente, então, mediante isso, você precisa dessa eficácia de recurso, né? Para que chegue a ponto você possa executar. Lembrando que 55% das instituições estão na Zona Oeste. E muitas dependem da ajuda tanto do contador para se regularizar, como de informação para poder apresentar a documentação, que em outrora era 47. Nós conseguimos reduzir para 21. E quais são a maior dificuldade da instituição? São os esclarecimentos de como se compor e até para fazer um plano de trabalho. Então é muito importante essa reunião nossa, que esse bate-papo, sabe, gostoso de poder estar esclarecendo para o público, para os contadores com seus clientes, para que possa esse fundo
ter recursos volumosos que possa atender. E aí, tanto eu acho que o contador se sente feliz porque ajudou, o cliente sabe para onde está o dinheiro, a instituição vai estar executando, e a criança, que é o nosso principal objetivo, gente, está sendo atendida no município do Rio de Janeiro. Eu acho que isso aí não tem preço. E com isso a gente reforça a importância, né, desse evento, desse podcast, para a classe contábil. Né? Você vê que a gente está falando aqui da importância do contador na hora de orientar o contribuinte para fazer a dedução, tanto pessoa jurídica, não é, como pessoa física, tanto na época do IR como fora da época do IR. E aí você está falando na outra ponta, como que o contador hoje, né, o CRC e outras entidades estão fazendo muito treinamento para poder preparar o contador para lidar com contabilidade de terceiro setor, exatamente para ele ter as ferramentas necessárias para poder dar esse suporte para as entidades, porque a gente sabe que as pessoas chegam assim com vontade, mas sem mais nada, né? Sem recurso, sem orientação, com muita vontade. E aí ter um profissional que possa dar para ela esse suporte faz toda a diferença. Né? Então a gente tem aí um mercado grande de atuação muito do grande. Você profissional vê de os contabilidade. funcionários da prefeitura, se você tiver 70% que faz declaração de imposto de renda e puder doar para o fundo, quanto nós não vamos arrecadar? Mas precisa de alguém, que é o contador, que possa estar demonstrando e viabilizando, seguindo, olha só, isso aqui. Sim. Quantas pessoas não sabem nem que existe um conselho municipal? Sim. Ou que doam, às vezes, para outros conselhos, para outros, e esquece o município do Rio, porque nem sabe que tem. Eu acho que a ferramenta da informação que vem de vocês, né, é super importante para que a gente possa alcançar esse sucesso, que é a parceria hoje com o CRC, que, conforme diz a própria Savanac, que é a nossa empresa de assessoria, cresceu muito pela informação. E que cada vez consigamos avançar para que o Fundo Municipal tenha recurso para atender o município todo do Rio de Janeiro em grande estilo. Poder atender nossas crianças em grande estilo. A creche, Luiz, é da educação. O Conselho já teve registro, hoje saiu do escopo do Conselho Municipal e foi para a educação. Então, hoje você tem educação responsável, tanto que a gente não faz mais o registro. Mas o que for inerente à criança e adolescente, dentro de toda essa área de atendimento, da assistência, o Conselho está ali de portas abertas para que possa executar. Aí quais são os tipos de, assim, pelo menos os tipos de instituições que estão vinculadas assim? Olha, primeira infância, acolhimento institucional, violência, espera aí que eu vou lembrando. Peraí, não, Luiz, então, mas vamos assim, até para não... Isso, acolhimento institucional de criança e adolescente, grávidas, né? Adolescentes grávidas com bebês. Rua, crianças em situação de rua e da rua, é uma diferença. Mas quando você fala isso, é uma instituição que atende, isso. O acolhimento institucional, ela acolhe, né? Ela entra na instituição, a porta de entrada através do Conselho Tutelar, ou do Ministério Público, que pede uma busca e apreensão, e o juiz da vara da infância. Então, no acolhimento, essa criança ela vem para as casas de acolhida, anteriormente abrigo, e ali é feito um trabalho com ela, e se ela tiver família, com a família. Ali ela vai morar, ela vai estudar, tá? Nas escolas próximas, ela vai para a saúde, perto, ela é oferecida a ela... cursos, né? Se for bebês, o incentivo à autoestima, tem toda uma equipe que faz assistente social, psicólogo, tanto dentro da instituição, como nos parceiros em volta, da saúde, da educação, onde ela vai estudar, né? No caso de crianças de população de rua, faz-se o mesmo trabalho, tenta-se identificar a questão da saúde, isso eu falo do acolhimento em alta complexidade. Nós temos as instituições que trabalham com contraturno escolar, com esporte, com saúde, com música, que também são beneficiadas. Ou seja, o que a gente trata de criança e adolescente, violência contra a criança, o dia 18 de maio, que nós fizemos um evento no MAN, né? Quer dizer, o próprio eleição do Conselho Tutelar, que vai trabalhar com criança e adolescente, né? Então nós temos as capacitações, tá? Enfim, tudo que se envolve, a gente precisa de recurso. Né? As instituições, porque a Prefeitura e o Estado não tem pernas para estar oferecendo e executando esse serviço. Sim. Daí ele acaba contratando as instituições, que no passado eram ONGs, que hoje são associações e que vão cada vez mais se adequando à nova realidade.
né? São crianças que há 10 anos tinham uma forma, hoje são outra, e as instituições precisam de recursos justamente para quê? Para estar acolhendo, para estar cuidando e, ao mesmo tempo, encaminhando essas crianças e adolescentes também. Tá? Joia. Carlos, a pessoa em geral, né, o cidadão, ele pode doar diretamente para o CMDCA em qualquer época do ano. Como é que ele faz isso? Ele, na verdade, ele pode ir no site, nós temos a conta do Banco do Brasil, onde ele faz a doação. Imediatamente ele encaminha por e-mail, por WhatsApp, e aí ali o CMDCA emite um recibo que ele fez essa doação para o fundo. Esse recibo ele leva para o contador. Ele leva para o contador. No ano seguinte, para o contador fazer a declaração e efetivar a dedução dele do imposto. Você pode fazer, eu sempre digo assim, para quem vai doar para criança e adolescente, né, em qualquer época do ano, você pode ter um pouquinho, médio ou muito, né? Eu acredito que o principal objetivo são nossos seres humanos aí que precisam da nossa ajuda, tá? Mas ele pode fazer o ano todo, né? Porque o fundo também vem de proveniente de multas do Ministério Público. Então, tem muitas das vezes de empresa ou de casa de festa pelo qual o Ministério Público arbitra a multa, né? E ela vem para o fundo, né? Tem pessoas físicas que doam e pessoas jurídicas também. Tá? Então, não precisa ser nessa época. Eu sempre digo para procurar um contador, porque ele vai dizer qual é o melhor caminho, porque a sociedade em geral tem muita dificuldade, né, de como eu vou fazer, até na hora do preenchimento. Vê que todo ano é essa loucura. Sim, né? Exatamente. Então, é importante ter um contador do lado que possa realmente estar orientando, mas ele pode fazer isso o ano todo. Esse caminho ele encontra dentro do site da Prefeitura? Dentro do site do CMDCA. CMDCA Rio.com.br, né? Ali, quando ele clica no CMDCA Rio, aparece as janelas onde ele pode clicar. Doação, vai aparecer o banco, né, que é o Banco do Brasil, conta, agência, pode fazer por Pix, pode fazer por TED, né? Ele vai fazer isso automaticamente. Ele imprime, já encaminha, né, ou liga, e o CMDCA vai emitir que ele possa levar para o contador. Tá? Sem problema nenhum. A gente vai ver se é possível colocar no link, né? Direto aí na descrição do podcast, diretamente o link para a pessoa poder acessar. Porque é o momento também da gente, sim. né? É o momento dessas informações aí, né? A gente procura sempre no CMDCA estar informando, né? O tempo todo, né? O ano todo, justamente justificando. Porque tem empresas que ligam e perguntam, eu posso direcionar direto? Eu tenho uma instituição que é aqui. Falei, olha, o Rio de Janeiro é o único que a gente não pode fazer isso, né? Os outros estados é direcionado para aquela instituição, fica um percentual para o fundo e o restante vai para a instituição. E aí a instituição, através do seu contador, vai na prestação de conta direcionando. O Rio de Janeiro ainda não tem essa forma, né? Então ainda o direcionamento é o fundo da criança, dali vira público, e o público a gente vai, justamente os conselheiros da sociedade civil e governo, arbitram justamente para que possa escolher as instituições que melhor apresentem seus projetos. Sim, é um caminho um pouquinho maior a percorrer, mas pelo que a gente viu, traz segurança, né, para quem está doando, porque a gente viu que é todo um processo bem amarrado para esse valor chegar à instituição correta, para atender a população de forma adequada. Eu só sempre peço a celeridade na hora desse recurso, para não ficar muito tempo, porque tudo muda, né? Sim. Então, e a criança que está na ponta precisa disso para que a instituição possa executar. Então, nossa luta o tempo todo é que seja mais célere, que seja mais rápido quando você tem esse recurso, né? E, ao mesmo tempo, está utilizando o recurso todo. Porque você, quando utiliza, você sabe que atingiu as instituições que apresentaram. E aí, a captação fica até melhor, né? Até para uma justificativa, uma prestação de contas para a empresa. Não, saiu isso aqui que foi doado, mas teve isso aqui que foi feito, isso, as instituições, e aqui está zerado. O que você muitas das vezes não pode ter é ainda o recurso que você não utilizou. Porque chega no ano seguinte, como é que você vai fazer se você tem aquele recurso ainda? E só para quem está ouvindo a gente entender, Carlos, de quem depende essa utilização diretamente? De quem depende essa celeridade? Na verdade, é da gestão pública atual. Por isso até eu coloquei, né? Essa gestão que está agora não quer dizer que a outra gestão não queira. Há sempre uma dificuldade em questão
até pela burocracia. Essa gestão, ela veio com a finalidade de realmente chegar esse dinheiro na ponta, né? Então, esse secretário novo, né, com toda a sua equipe, o Gualeixo, lembrei do outro secretário, né, que é o Ernesto, que é o Adilson, que é o Gualeixo, essa gestão agora, inclusive eu tenho tido reuniões diretas com ele, tem a finalidade, inclusive tivemos com o juiz da vara da infância também, com a juíza, é a finalidade realmente da celeridade nisso. E ele justamente está fazendo isso, né, de estar fazendo reuniões sistemáticas, né, com o presidente do conselho, com toda a equipe, para que a gente consiga alcançar maior rapidez. Né? Tanto que a gente está em pé de abrir um outro chamamento aí, até para as instituições. Não, eu acredito assim, né? A gente vive um momento de desburocratização em todos os sentidos. Com essa passagem da pandemia, né? Nós, resistentes ou não, nos fomos obrigados a aderir, né, ao digital, de uma forma ampla, né? Verdade. E aí eu acho que realmente, por exemplo, falar dos entes públicos, vão ter que se desburocratizar, porque a velocidade com que está acontecendo, olha só, né, vamos assim, o mecanismo de arrecadação, temos o imposto de renda aqui, que dentro do imposto de renda já vai destinar, isso fez, caiu, gerou o boleto, pagou, fez, está lá, está na conta. Olha a rapidez disso aí. Isso. Lógico, temos um período objetivo, marcar com data de início e fim para isso. Fora isso, nós temos lá no site disponibilizado. Aí existe uma questão que é tornar público isso aí. Né? E a gente tem um objetivo aqui, enquanto comissão ESG, de tornar público, tá, essa informação, que também provavelmente eu acredito que se ainda tem resistência no imposto de renda, que é amplamente divulgado, daí ele entrar no site ou então por uma questão de WhatsApp, ele acessar e falar quero doar. Né? A gente sabe que é difícil. Né? A gente há quantos anos se conscientiza para tal. Né? Mas ok, estamos no caminho. Né? Acho que os governos que chegam agora, eles vão trabalhar para desburocratizar, mas principalmente tornar público. E aí eu também pergunto, com relação à transparência de tudo isso, os resultados da distribuição, quais foram as entidades que alcançaram, a gente sabe sim que tem um gap muito grande por uma questão, né, de estrutura. Normalmente, na sua grande maioria, vou falar até massa, tá? Na sua grande massa, quem se predispõe a fundar uma instituição para atuar nessas áreas, nessas demandas, são pessoas que estão, na sua grande massa, despreparadas para tal. Não é isso? Por isso que a gente vê ainda essa dificuldade do cara conseguir um cadastro, porque ele não consegue, porque ele não está habilitado, ele não tem nada. Né? Eu trabalho com o terceiro setor, vejo a dificuldade que é. Né? Você tenta conscientizar e tem muitos que são resistentes a essa conscientização. Mas assim, eu acho um grande trabalho a divulgação, mas essa transparência, por exemplo, eu entrando no site lá do CMDCA, eu consigo enxergar lá facilmente o número de pelo menos, não estou falando de valores, pelo menos, acho que até deve estar lá. Mas assim, o número de entidades beneficiadas e o percentual do que foi arrecadado com o que foi distribuído. Bom, hoje a gente tem o portal de transparência que é obrigatório para todas as instituições. Né? Dentro do convênio assinado, você vai ter o valor, né, disponibilizado para que eu possa executar. E a questão do impacto, do monitoramento do impacto, ao final desse convênio, né, ele tem que demonstrar isso por escrito. Isso o CMDCA, na verdade, vai apresentar numa assembleia, onde ele vai poder dizer qual foi, a opção dele do valor, o público que ele atendeu e qual foi o impacto que ele conseguiu com aquele valor que ele fez. Tá? Dentro do CMDCA, nós temos várias instituições que você vai poder tá olhando uma a uma. Nós estamos, inclusive, atualizando todo o cadastro. Porque todo dia temos instituições se inscrevendo.
né? E você colocou, Luiz, uma coisa muito importante quando você fala capacitação. Não adianta eu ter boa vontade, não adianta eu ser uma pessoa que eu quero fazer o bem se eu não estiver preparado. Vamos lembrar de instituição, né, do assistencialismo que começava dentro da minha casa. Eu tenho 8 crianças, eu vou conseguir ajudar. Só que hoje o trabalho é técnico. Você não consegue realizar sem ter um profissional da área de assistente social, sem ter um psicólogo, sem ter um pedagogo, né, sem ter um supervisor, um administrador, educador e um contador e o advogado que vai te ajudar. Isso é imprescindível, né? A gente vem fazendo capacitação com instituições que vão querer se cadastrar no CMDCA, isso é fato, e as instituições que já estão, a gente vem propondo, né, capacitação. Você coloca isso num ponto, porque não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver instituição capacitada para receber. Né? Da mesma forma, não adianta eu estar sem dinheiro e eu tenho um monte de instituição capacitada. Então, esse é um trabalho hercúleo que o Conselho se debruça, por isso que eu venho de novo na morosidade, da gente ter dentro do recurso que nós temos valores para capacitar. Quem é essa instituição que está querendo o cadastro do CMDCA? O que ela faz? Quem são seus profissionais? Qual é a capacidade? Só para você ter uma ideia, eu sou alta complexidade, eu sou abrigo, né? Sou sociedade civil, eu atendo criança e adolescente feminino, grávidas com bebê na Zona Oeste. Eu tenho 21 anos de acolhimento. E vou dizer para você, até hoje eu estou aprendendo. E meus profissionais que estão comigo, 10, 12 anos, se capacitam em todas as congressos, colóquios que aparecem. Porque cada hora é uma novidade. Então, se na alta, se no abrigo, no acolhimento você precisa, nos outros setores é necessário. Sim. Sabe? E muito. Porque lá eu abri uma instituição, mas eu estou precisando de recursos, pelo amor de Deus, como é que eu vou sobreviver? Mas o primeiro ponto que você colocou, qual é a capacitação que você tem para que você possa me ofertar o seu trabalho tecnicamente, com toda a estrutura, com o local, com tudo que você vai fazer. Isso é um grande desafio ainda. E assim, o que eu vou falar até é muito forte na minha concepção. Se não tiver esses elementos que ele acabou de citar, dentro ali para você transformar de fato e exercer o trabalho, você transforma a instituição, lamentavelmente, em um presídio. É isso aí. Que aí você vai atormentar muito mais as pessoas, e aí você vai criar problemas muito maiores, traumas muito maiores. É isso aí. E lamentavelmente temos instituições assim, né? Então, assim, é importante. E eu vou até, assim, dentro desse gancho, até colocar o seguinte: como eu trabalho muito com essa área, eu sei que a própria prefeitura, em alguns casos, ela fornece o profissional. Eu conheço instituições que trabalham com acolhimento, né, de usuário de drogas, e que, tipo assim, ela fornece, tem um psicólogo que vai lá na semana, tem um assistente social, um educador, e assim, legal. Porque enquanto você não consegue o profissional para estar ali, então eles vão te fornecendo aquele com data marcada, porque já está girando, né, o negócio está girando. Então eles te fornecem até você conseguir, e inclusive ela auxilia, né, na captação desse profissional para que você coloque ali e esteja dentro do edital. Isso aí. Porque tem os editais que é justamente para cobrir folha de pagamento, essas histórias todas. Então isso é importantíssimo. E daí a gente vê assim, né, de fato, a importância, de acordo com o tema, da doação. Sim. Então, olha só a grandiosidade do trabalho social a ser feito, né? Que por mais que alguns vão dizer que não tem efeito, né? Não tem algum tipo de efeito, que para mim não me favorece, mas sim favorece, que nas suas mais diversas áreas, né, de ação, de benefício, né, beneficiário dessas doações, o quanto de vidas são transformadas. Eu conheço pessoas que hoje são extremamente bem-sucedidas, mas que efetivamente cresceram algumas cresceram até dentro de instituições. Hoje são grandes oficiais, autoridades das Forças Armadas, do Tribunal de Justiça e tudo mais, e outros órgãos, né, beneficiada por isso. Então daí a importância de fato desta doação, né? O quão é importante esse papel nosso,
e aí eu não vou falar como contador, mas enquanto ser Ser humano, humano. Cidadão, é, né? a importância de nos sensibilizarmos não, com o próximo a partir daí. Eu Né? acho, eu acho que nós que estamos, né, na ponta, lidando diretamente, novamente, né, vou bater na tecla do contador, com o Aham. contribuinte, e também lidando, né, com o nosso vizinho, com o que a gente tem. A gente precisa trabalhar nessa mudança de mente, né? A gente precisa. Eu acho, na verdade, que esse tipo de doação aqui é o tipo de doação que, ao contrário do que o Luiz disse, que é um pensamento corrente, né? Ah, isso não tem nada a ver comigo. É exatamente a doação que mais tem a ver. Isso aí. Porque você está atuando ali no seu lugar, no seu município. Você está decidindo, né? Não tem orçamento. A gente sabe que o imposto que a gente paga vai para um orçamento, que um vai decidir, o outro vai decidir para ver se chega lá ou não chega. Então aqui você está dizendo que você quer aquele valor que chegue naquele lugar, Isso. perto de você, para ajudar crianças, né? Sim. Que a gente está falando de Isso crianças aí. e adolescentes, que é o público, na minha maneira de ver, né? Que é o público onde você tem mais sucesso para poder trabalhar, né? Eu já trabalhei com moradores de rua, né? E assim a gente via os ciclos que eles faziam e como que eles conseguiam se alimentar da rua, porque as pessoas, né? As pessoas sustentavam a vida deles, né? Dá um dinheiro aqui, dá um dinheiro. Senão, eu vejo que hoje acontece muito assim, por imposição, às vezes por medo, né? Você está saindo de um mercado e vem alguém pedindo, você para num. Aí você dá, porque senão vai arranhar meu carro, senão vai pegar. Isso aí. Mas eu acho que a gente precisa, né, como cidadão, mudar essa mente e colocar esse dinheiro na mão de entidades, desenvolver ações que possam, de fato, atingir essa pessoa por completo. Porque senão todo mundo sabe disso, né? Mas você para na porta de um mercado, você vê que as pessoas continuam agindo assim. Elas dão. E quando elas dão, elas alimentam esse sistema. Né? Elas só fazem alimentar o sistema. Então a gente precisa mudar, dirigir esses recursos para pessoas que estão dispostas, né, a trabalhar. Eu não sirvo para trabalhar com isso, eu não consigo trabalhar com isso, então você pode estar na outra ponta. Né? E aqui a gente está falando como cidadão, como profissional, como contador, né? A gente está empoderando todo, aí os verdade. contadores de todas as pontas para atuar junto às associações, para atuar junto aos contribuintes. Eu acho que Valéria, você pode ver, por exemplo, no CMDCA, você tem o link das instituições que foram aprovadas. Né? A gente está atualizando porque sempre está mexendo, né? Mas só para você ter uma ideia, assim, o edital, que é o de 2021, ele foi aprovado em outubro de 2021, ok? Todas as instituições selecionadas e tudo. Ele foi, olha o tamanho do lapso do tempo. Ele foi aprovado, as instituições todas habilitadas, um chamamento, um monte de instituição, né? Na verdade, nós tivemos quase 50 instituições, foram aprovadas 20, tá? E a primeira parcela do recurso saiu em novembro de 2022. Por quê? A burocratização disso. Tá? Então, agora nesse governo, nós vamos lançar um chamamento em abril e nós esperamos que em maio esse chamamento já esteja na ponta com as instituições, com todo o valor que entrar para que a gente possa viabilizar. Por isso que eu estou falando até da gestão atual, que está empenhada em realmente não ter esse tempo todo. Tá? Porque isso também delonga justamente o tempo, é onde você fala do supermercado. Tá? Por quê? Porque aquela criança que está ali, qual é o objetivo dessas instituições? É trazer a criança, né, seja no contraturno escolar, seja na saúde, na música, na educação ou no acolhimento, para que ela tenha um viés. Sim. Que você possa estar atendendo. Não só ela, como a família. Quando você demora, que essa instituição acaba demorando para receber o recurso, foi habilitada tudo, essa criança continua aqui. E o tempo vai passando e essa criança vai mudando de local. E aí, quando você vai buscar essa família, cadê a criança? Já foi. Já foi. Então, essa é uma importância da capacitação. E vou mais além. Muitas instituições fazem a capacitação desse profissional para cuidar de criança e adolescente. Tem instituições que fazem curso de educadores sociais. Para quê? Para tratar da criança e adolescente. A prefeitura tem um grupo de abordagem que vai, senta com a família,
desenvolve, tudo é aceitação, não é nada imposição. Então, tudo isso que você está colocando nessa construção depende da instituição que está executando na área. Por exemplo, eu sou de Santa Cruz, o Luiz é de Bangu, você é do Meia. Cada um, dentro da sua realidade, tem um público que naquela área é diferente das áreas que a gente atua. Então, cada um vai ter a observância, vai ter a proposta de trabalho e o seu monitoramento de qualidade do que vai fazer. Mas eu preciso de recurso para mim, para você e para ele. É isso, entendeu? Para que a gente possa atender. E aí a gente precisa desse profissional, novamente, eu estou enfatizando o contador, porque é peça fundamental. Porque foi graças à parceria de vocês é que realmente o Conselho teve a visualização para que a sociedade possa acolher. Isso é o mais importante. É, porque a gente está no embate, né? Ali, então a gente tem essa condição, né? Isso aí. De poder divulgar. Carlos, uma curiosidade aí, quando você falou de edital, associações habilitadas. Hoje, o recurso que vocês recebem está sendo suficiente para atender essas associações? Não. Pelo contrário, nós gostaríamos de ter muito mais. Porque quando você mapeia o município do Rio de Janeiro, nós temos, em média, 383 instituições cadastradas no CMDCA. Tá? Dessas instituições... No município. No município, tá? Dessas instituições, que todos os dias tem instituições que estão sendo visitadas pelas áreas do CREAS ou do CAS para poder ver se estão habilitadas e dão uma devolutiva para o Conselho, e aí vai para a garantia de direito para avaliar, e aí vai para a Assembleia para aprovar, né? Dentro, o recurso ainda é muito pequeno. Então, você acaba tendo que, nas linhas de ações da primeira infância, do acolhimento, do contraturno escolar, né? Quer dizer, nessas linhas de ações, você tem que diminuir para que você possa ajustar para todas elas. Porque quando você abre um chamamento, nós temos aí o quê? 50, 100 instituições que vão tentar participar. Muitas são eliminadas por conta de documentação, que é um outro grande gargalo que a gente tem. Porque é a preparação para a instituição, plano de trabalho, documentação e apresentação para que ela possa participar. Então, a gente já esbarra nisso. Muitas coisas de documentação porque não sabe como fazer, ou plano de trabalho que está em desalinho com o que se pede hoje, né? E aí acaba ficando pelo caminho. Se ela tiver essa estruturação, esse acompanhamento e essa capacitação, com certeza nós teríamos muito mais, tá? Mesmo assim, você acaba tendo que contingenciar o valor para que dê para todos que foram habilitados. O que a gente gostaria de ter um fundo muito mais forte, como em outras capitais, para que a gente possa atender o município do Rio de Janeiro na plenitude dele. E não ter que, muitas das vezes, trabalhar setoriais de contingenciar para que você possa atender. Então, hoje, qual é o escopo do levantamento diagnóstico que o Conselho faz? Então, hoje é o quê? É o acolhimento institucional. Então, quantas instituições estão no município que atendem? Primeira infância, quantas instituições, violência infantil. Então, a gente vai mapeando e, dentro dessa regionalização, vai vendo as instituições que estão ali. E, quando se abre um chamamento, se abre no total, porém sabendo que as instituições que trabalham especificamente com aquilo ali, elas que vão apresentar. E aí você fica com o valor do recurso pequeno, sabendo que a instituição precisa ser dilatado isso para que possa atender, porque quando você fala de criança e adolescente, você está falando da família. Muitas vezes a família extensa, né? Então você vai trabalhar aqui, você tem que trabalhar a família, né? E aí você fica com aquele recurso, né, que realmente que vale por um ano, porque ele não vira política pública. É uma outra coisa que eu quero acrescentar. Essa instituição que está executando, ela tem um prazo de 12 meses. O Conselho financia por 12 meses. Se nesse período achar que é imperioso a continuação desse trabalho, que está tendo relevância, é ainda prorrogado por mais 12. E, ao mesmo tempo, o Conselho já vai provocando para que vire uma política pública. Então, não há aquela coisa de ad eterno. Eu comecei, eu vou ficar ad eterno. Não. Sim. Você tem 12 para poder estar executando na área, houve a necessidade, pode ser prorrogado por mais 12, ponto final. A partir daí, uma pergunta que você fez, a instituição, ela vai dar continuidade, vai buscar outros recursos para dar continuidade ou ela vai parar? Aí você vê... O risco, inclusive, do negócio. Exatamente. Ela tem... Crescer, de repente, não é um bom negócio. É isso aí, entendeu? Então, o Conselho faz esse financiamento, não há de eterno. Certo. Tá? E aí, isso é uma ferramenta
Muito importante porque a cada ano, a cada chamamento, você tem instituições que vão oferecendo seus serviços dentro daquele momento imperioso daquela região. Por exemplo, eu trabalho com autista hoje. Eu nunca pensei em trabalhar com adolescente autista, né? Então eu tive que capacitar não só a mim, como a minha equipe para conhecer como se tratar do autista. Entendeu? Então, se eu vou fazer um trabalho nesse chamamento com o autista, eu tenho 12 meses, sim. Pode ser que haja uma necessidade mais dura, mas a partir daí vai virar uma política pública, que o governo vai cofinanciar, vai financiar, ou eu vou dar continuidade, vou buscar os recursos necessários para que eu possa dar continuidade. É um grande gap aí do que eu vou fazer. Entendeu? Então tem isso de bom, não há de eterno. Isso mantém a associação, a gestão viva, né? Isso aí, exatamente. Exatamente o que acontece com a empresa. Exatamente. Né? Você tem que estar lá gerando resultados, gerando ações para ir adiante. Mas é hora que entra os parceiros. Não, e outra coisa. Entendeu? Entra os parceiros. Né? E nós estamos falando que para a instituição entrar nisso aí, além de estar habilitada com todas essas formalidades, ela tem que ter no mínimo 2 anos de existência. 2 anos. Nesses 2 anos de existência, ela tem que Isso aí. Né, Isso tocar. Aí. É a prova de vida dela. Dançar, cantar, né? Isso aí, é a prova de vida dela. E aí ela tem que se gerir, muitas das vezes, sem recurso nenhum, né? Porque muita instituição que faz almoço, faz isso e aquilo e vai apresentando o seu propósito, é aquela coisa que acabou do assistencialismo. Não existe mais aquela coisa, oi, tudo bem, estamos aqui. Não tem mais. Né? O próprio Ministério Público fiscaliza a própria ação da Prefeitura, o próprio Vara da Infância, através dos seus agentes lá. Então, a instituição em si é muito mais, vamos dizer assim, cobrada do que ela está fazendo. Quanto mais quando se fala em criança e adolescente, né? Muito mais cobrada do que a partir do momento dessa certificação, do que quando ela não tem nada. Você vê muita instituição que faz um monte de trabalho que não é registrado pelo Conselho da Criança nem pelo Conselho de Assistente. Quando ela vai buscar o recurso, a primeira coisa que se pede à empresa, o que é? Você tem o registro do CMDCA, você tem o registro do SEMAI, então não posso te dar recurso nem te ajudar em nada. Aí ela vai correr para poder se habilitar. Só que ela pode ter 10 anos, ok, ela comprovou, mas para participar do edital tem que ter 2 anos. Então ela vai ter que esperar para poder construir aquilo que ela quer fazer no seu plano de trabalho. A gente está chegando, infelizmente, já ao circuito final. Né? Tem mais assunto, né? É assim, é legal porque dá um gostinho de quero mais, né? É verdade. Sabemos que o assunto ele é muito expansivo, extremamente importante, acho que aqui deu para a gente conversar bastante. E aí eu aproveito a ponta aqui já nos momentos finais, e mais uma vez aqui a gente está falando pela comissão ASG, né, do Conselho Regional, que defende a bandeira, né, do ambiental, do social e da governança. Do quão importante realmente é, né, e hoje, como fortalecimento disso, né, a gente chama de framework, que são selos, né, qualificações da ESG nas instituições, e aí eu me refiro aqui ao terceiro setor, o quão é importante esses selos. Por quê? Porque ele é a garantia da continuidade, da valorização da instituição, de que ela está preparada para agir e receber e captar recursos, seja internos ou externos. Externos realmente do exterior. Né? Existem pessoas e empresas dispostas e que se propõem e dispõem a patrocinar o bom trabalho, o bom serviço. Né? Aqui eu já deixo e parabenizo, né, o Conselho, porque é nobre, primeiro a causa é nobre. Parabenizo sim o governo de uma forma geral e ampla, né, essa condição que deu para trazer para dentro do imposto de renda a condição de uma forma mais simples e rápida de exercer essa cidadania, né, de doar, né, para que a gente consiga desenvolver um trabalho e destinar esses valores a quem de fato precisa e que estão também se predispondo a exercer esse trabalho de transformação, né, do indivíduo, de sociedade. Né? Então, eu deixo aqui o meu forte abraço, te agradeço muito. Tenho certeza que esse aqui é o primeiro de muitos outros bate-papos que teremos, com outras abordagens, inclusive, e dentro da SG, que é extremamente pertinente, né?
Então, assim, eu deixo o meu forte abraço, te agradeço muito. Nos colocamos à disposição naquilo que for possível e preciso para que a gente possa, né, auxiliar e ajudar de alguma forma o Conselho, tá? Passo aqui para a Valéria para também se agradecer. Boa noite. Eu quero agradecer demais aí o Carlos, né? Nós terminamos aí, acabamos de finalizar um texto apresentando a comissão ASG. Né? E a gente tem 2 integrantes, um é o Weber e outro é o Anderson, que trabalham nessa ponta. Alguns outros trabalham, né? Mas eu queria citá-los porque as palavras dele, as colocações dele se encaixaram de forma muito, muito interessante. Né? O Anderson falando que a empresa, qualquer empresa privada, e aqui a gente falou da importância da doação da empresa privada, né, pro CMDCA. Isso. A importância dessa doação, né? E ao mesmo tempo, e o Weber, ele falou exatamente do que a gente tocou, da importância dessa entidade se organizar. Então, a empresa privada está lá doando e a entidade, né, dentro da visão de ASG, a entidade está lá se aprimorando, se organizando, se capacitando, né? E para fechar esse elo, a gente fala novamente do contador, né? De como que é importante, de como que a gente pode atuar de forma muito intrínseca aí para que essa roda gire e gire bem. Tá? Olha, gente, eu só tenho... Luiz Valério, quem tem que agradecer sou eu, sabe? Porque só o fato de vocês, né, do CRC, dessa equipe aí que já é campeã, já é vitoriosa, de poder estar trazendo essa informação, né, para o cliente, para a sociedade em geral, já é... E nós é que temos que agradecer. Eu, como presidente do Conselho nessa atual gestão, representando a sociedade civil e o governo, né, digo assim para vocês, imensamente muito obrigado. Eu cheguei até aqui como presidente, mas tiveram outros presidentes que também vieram na luta, né, pela essa questão dos valores do fundo. Né? Nós tivemos a minha antecessora, que foi a Érica Arruda, eu tenho a Lucimar, eu tenho a Nancy, e aí eu tenho a Minar, e aí foram vários presidentes que viemos na mesma luta de poder estar apresentando o Conselho, os seus recursos para que chegue na ponta. Né? Então, eu sou uma pontinha que hoje estou dando continuidade, né? E com a parceria do CRC, com o grupo técnico que vocês estão vindo, com certeza, com a Savanac, a assessoria de comunicação, que briga assim muito, com certeza, nós ao longo do tempo vamos conseguir mudar esse cenário. Vamos capacitar mais as instituições com a ajuda de vocês, vamos demonstrar para a sociedade que é super importante doar. Nós precisamos de recursos para poder atender nossas crianças e adolescentes. Somente com recursos, depois da pandemia, que o Luiz colocou muito bem, que houve uma parada total, tá? Nós precisamos que essas crianças e adolescentes sejam acolhidas, sejam amadas, que nós possamos dar o direcionamento para elas. Tá? Então, muito obrigado aí. Tá? Nós vamos colocar o link lá na descrição do podcast, vamos tentar colocar o vídeo também, para que não tenha desculpa aí para a gente poder doar. Deixa eu só te dar um dado aqui, né, para você ver como foi importante o CRC. Estou até quebrando um pouco, senão eu estava terminando. Em 2018, nós tivemos 332 doadores, ou seja, R$ 431.071,12. Em 2019, nós tivemos 493 doadores, 689.970,36. Falamos do município do Rio de Janeiro. Sim. Né? Em 2021, já com a parceria, nós tivemos 1.905 doadores. O valor foi para R$ 1.984.936,82. Já agora, em 22, no último ano, nós tivemos 1.396 doadores. Foi R$ 1.838.734,86. Precisamos continuar subindo essa marca. É isso aí. Né? Você vê, o município do Rio de Janeiro, de 2018, que não é muito longe, a 2022, sim. A diferença da parceria quando você... Não, e a importância do divulgar, né? Divulgar. Esse é um grande papel. Então, assim, é muito isso. oportuno que todo e qualquer evento relativo, e a gente deve até colocar isso nas nossas agendas,
né, lá da ESG, da Comissão ESG, que isso seja sempre propagado, esteja sempre em pauta, né, dessa importância. É um assunto que tem que estar toda hora lembrando, né, lembrando para ficar lá na memória de todo mundo, né, do quanto é importante, né, fazer essa doação. E eu só tenho a agradecer. Tá? Então eu agradeço assim a presença de vocês. Estou muito satisfeito, feliz. Ao pessoal que está nos assistindo, agradeço. No mês de abril teremos, com certeza, vamos confirmar a data, o primeiro seminário ESG, né? E já estão convidados para participarem. Vai ser um prazer. Porque a gente justamente quer difundir bem mais a sigla e o quanto ela está inserida Tu em pode todo esse repetir de histórico. novo? Qual é a definição da sigla? É ASG, tá? É Ambiental, Social e Governança. Ela é um termo, na verdade, é uma tradução americana do ESG, que é Environment, é social e governança mesmo, governança em inglês. Aí, então, o que acontece? Traduzindo, você juntou. Então, por exemplo, essa perninha do social é aquilo que a gente tratava antes dentro das empresas e tudo mais, das corporações, como responsabilidade social. Entendi. Então, hoje, quando eu falo plenamente social, eu estou ampliando. Ok. Não é tão somente lá a pontinha do menino que está lá, ou adolescente está naquela situação, mas eu aqui atrás, aqui na origem do problema, e definindo o seguinte, através das instituições e tudo mais, e aí entra o papel da governança aqui, que ela absorve tudo isso, é saber o seguinte, o que eu faço para que não chegue àquele ponto lá? Isso. Porque aquilo lá é um resultado já, aí, é o resultado. verdade. O garoto está na rua por uma série de fatores. Né? Então, assim, o que eu faço aqui? Enquanto empresa, na minha empresa tem, né, eu tenho pessoas, eu sempre falo assim, eu tenho pessoas, né, de todas as esferas sociais, né? Mas, e a gente sabe que é o seguinte, não tem diferença para eu falar que está na esfera mais próxima do solo do que o cara que está mais lá na altura, no céu. É porque o cara lá em cima ele também tem problema que, né, que a gente sabe aí da sociedade, problemas de todas as esferas. É uma mistura. Né? A gente, quando fala em diversidade, a gente comete um equívoco muito grande de que, pô, a diversidade, né, os tópicos que a gente no dia a dia fala aí, né, de racismo e tudo mais. Mas quando você fala em diversidade e você vai em alguns lugares, tanto dentro da Zona Sul ou no subúrbio, você vê que tem uma mistura muito grande. Tem um cara, né, o cara tá na classe social A, mas ele está lá misturado, vivendo os mesmos problemas do vício, das drogas, de uma série de doenças aí, né, misturados, diversos. Né? Então, assim, essas ações elas estão intimamente ligadas. Então, quando eu falo social, é eu tratar aqui o seguinte, quais são as ações que eu vou fazer para minimizar esses resultados? E aí, tanto na questão social, na questão ambiental, né, na questão da governança, né, que eu posso fazer para poder... Extremamente importante isso. Eu acho que vale a pena a gente falar só um resumozinho de como começou, porque eu sei que, assim, como para você, essa sigla é estranha ainda para muita gente. Sim. Então, a gente está falando aí na conferência da ONU, por volta de 2004, que o presidente era Kofi Annan, ele provocou 50 CEOs de grandes empresas a regularem as suas ações. Né? Eles vinham aí de uma série de escândalos por causa de governança, balanço que não é balanço de verdade, número que não é número de verdade. E ele falou, vocês têm a responsabilidade. A gente precisa começar alguma coisa aqui. E aí se começou por essa área da governança. E aí a questão ambiental também era uma questão que já vinha muito grande. Aí se inseriu a essa iniciativa, questão ambiental. As empresas começaram a trabalhar a governança, a sua responsabilidade com o ambiente. E depois se incluiu o S da responsabilidade social, né? Que é cuidar das pessoas que estão aqui, incluindo processos de trabalho claro,
claro, remuneração clara, diversidade dentro das empresas, até a responsabilidade mesmo de apoiar iniciativas fora. Né? Então, a sigla cresceu no mundo. Hoje, quando você vê algumas ações de grandes empresas, você pergunta, por que essa empresa está fazendo isso? É por causa da ESG. Então, a gente está tentando trazer essa consciência para o pequeno, para o médio empreendedor, e nada melhor do que o contador. É verdade. É isso. Okay. É isso aí. Muito obrigado, Eu que gente. agradeço. Então, muito obrigado. gente. Uma Até boa noite a próxima. todos e Uma boa até a noite a todos. próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.